Café com Política. Bom dia, Bruno Silva, como vai? Tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Vamos que vamos, né, meu povo? Vamos, porque tivemos os dados do censo e depois a perspectiva do dinheiro vir menor para alguns municípios que tiveram queda no número de população, à frente dos prefeitos questionando estes números, e agora no horizonte está a reforma tributária. E a pergunta, como dizem os antigos, que não quer calar agora, Bruno, é a seguinte: como é que vai ficar para os prefeitos? Vai ter menos dinheiro? Vai ter mais dinheiro? Como vai ser essa relação, diálogo, se é que está tendo com o governo federal? Até porque temos eleições no final deste horizonte. Pois é, Carol, você sabe que em política eu gosto sempre de uma palavra, né? Depende, né? A palavra depende, ela é maravilhosa, ela ajuda a gente a ilustrar tudo o que acontece quase nesse horizonte, né? Eu digo que depende por quê? Só para contextualizar para o nosso ouvinte. Essa semana é uma semana muito importante em Brasília, que o que acontecer lá está impactando nos municípios. O Arthur Lira já disse que vai pautar o tema da reforma tributária. Lembremos que também tem ainda a questão do arcabouço fiscal para ser votado, né? Que está meio paradinho lá, mas ainda está para aparecer. Mas a questão da reforma tributária é a que mais está pegando agora no momento para os municípios. Tanto é que a Frente Nacional dos Prefeitos tem endereçado muitas críticas em relação à reforma, né, Carol? Principalmente aqueles que são representantes de cidades mais ricas e que têm uma atividade muito ligada ao setor de serviços de forma extremamente intensa. Por quê? Parte do que a reforma está propondo vai dar uma melhorada, principalmente no horizonte da indústria, mas pode vir a ser, a depender do formato, por isso que eu falei que depende, que no caso do setor de serviços, em alguns lugares a longo tempo, você paga um pouco mais de imposto. E aí, essa dúvida toda sobre como vai funcionar esse processo tem levado prefeitos a serem muito críticos a respeito não da reforma em si, mas da maneira como ela está sendo conduzida e dos detalhes dela. Porque tem dois fatores aí que vão ser primordiais. Essa reforma que está sendo discutida, que vai ser votada, ela já deu mostras de que ela não é algo que vai ser votado hoje e amanhã mudou todo o sistema tributário nacional. É algo que vai ser feito de maneira, né, longa, vamos dizer assim. Algo que vai ser feito de maneira contínua, né, demora até você verificar todo o impacto dela. Tanto é que o próprio ministro, né, da Fazenda, o Fernando Haddad, já deu notas de que esse é, inclusive, essa é a grande virtude da reforma, de que ela dilui ao longo do tempo algumas das perdas e também não vai gerar um ganho tão imediato assim para algumas regiões. Qual é que é o problema para os prefeitos, acima de tudo, e do que está pegando dessa discussão? A falta de clareza sobre muitos dos detalhes, né, gente? Porque vamos lembrar que eles vão perder capacidade de poder fazer algo que gostam muito, principalmente governadores e prefeitos, que é determinar ali a questão dos tributos mais locais, né? Então, o ISS, que é principalmente aí o imposto do município, e no caso do governo do estado, o ICMS. Aqueles que estão defendendo a reforma estão dizendo, inclusive, que a famosa guerra fiscal acabaria, né, Carol? Porque um dos elementos aí centrais da proposta é que os impostos sejam mais cobrados na onde serão feitas as vendas dos produtos e não necessariamente na onde eles estarão sendo produzidos, né? Esse é um elemento que até os dias de hoje gera aí uma capacidade muito grande dos prefeitos de negociar a vinda dessas empresas e, consequentemente, geração de empregos, né? E o caso dos prefeitos também, prefeitos e governadores, né? A mesma lógica. Pois não. O que eu ia comentar é o seguinte: o tal do IVA, e vai dar problema, né? Porque no caso... Genial. É uma boa... Genial, o IVA vai dar problema. O IVA vai dar problema. Até porque nós estamos falando do quê, né, gente? Da unificação, até para ficar bem claro também para o ouvinte, porque às vezes eu ouço tanta coisa da reforma e eu acho que tem que ser bem claro para as pessoas, né? O que está sendo proposto é uma simplificação do sistema tributário nacional. Para você ter uma ideia, hoje, tem mais de 90 tipos de impostos diferentes no Brasil que são cobrados, considerando as 3 dimensões de governo, né? Então a gente tem um país federalista, ou seja, que divide aí responsabilidades políticas, administrativas e de gestão tributária. E qual que é o problema disso tudo? Essa confusão toda faz com que, por vezes, o próprio Estado arrecade mal e arrecade mais do que até necessitaria de maneira ineficiente. Essa é uma das discussões. Então a questão é, vamos tentar produzir uma reforma que simplifique isso tudo, que unifique os impostos, né, que crie esse chamado IVA, né, mas que vai ser dividido em dois, vamos dizer assim, em 2 tributos diferentes. Um deles que vai chamar CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar impostos federais, né, como é o caso, por exemplo, de PIS, COFINS, IPI, etc.
e outro que vai se chamar IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar os impostos estaduais e municipais. E aí começa a briga, né, Carol? Quem vai ficar com a parte maior do bolo? Qual que vai ser o critério de divisão dos ganhos em cima desses impostos, né? Em tese, a reforma ela teria que beneficiar aqueles lugares que são um pouco mais pobres em detrimento dos mais ricos, para que o critério de progressividade da cobrança do imposto seja mais eficiente. E aí aquela história, o diabo mora nos detalhes, né, Carol? E nesses detalhes, o presidente da Frente Nacional, que é o prefeito de Aracaju, o Edivaldo Nogueira, do PDT, que ele falou? Duas coisas, hein? Que é essa questão envolvendo o estadual com o municipal, que preocupa, porque aí as prefeituras não têm certeza e segurança se vão perder os impostos, e aí ele lembrou sobre aquele velho problema de todas as prefeituras, que eu não sei se é pior que a habitação, que é o da saúde. Ele diz que na Constituição define um mínimo de 15%, e, segundo o prefeito, o ISS hoje tem uma alíquota que varia de 15% a 17% sobre produtos e serviços vendidos nos municípios, que financia gastos com saúde, com assistência social, educação infantil, mas ele está preocupado mesmo com a saúde, que, segundo ele, em algumas prefeituras, variam de 21% a 30% os percentuais de gastos. Eu acho que tem cidade que tem até mais, viu? Esse percentual aqui. Não, mais. Às uns vezes 40, até mais alto, né? Se a gente observar o microdado disso tudo, varia bastante, né, Carol? Porque depende da demanda, né? Vamos pensar assim, cidades maiores têm uma demanda muito forte, né? Você pega, por exemplo, Campinas. Qual a demanda por saúde pública? É gigantesca, né? É gigantesca. Você olha, por exemplo, a própria interligação dos municípios da região, né, da macro-região como um todo. Então, há uma demanda, uma pressão por recursos nessa área muito forte. Só que qual que tem sido a discussão, né? Alguns estão dizendo que muitos dos prefeitos estão fazendo um alarme muito demasiado nessa história toda, porque estão muito mais preocupados com longo prazo do que com agora, né, vamos dizer. E outros que estão entendendo que, na verdade, os prefeitos eles têm razão em chamar atenção sobre isso, para que lá na frente não se faça uma reforma que depois vai ter que reforma novamente. O ponto é um só, Carol, fazer reforma tributária não é simples, tá? Tanto é que o Brasil não mexeu nesse vespeiro ainda, porque vai ter perda. Isso é inevitável. Alguém vai perder alguma coisa e alguém vai ganhar alguma coisa. Isso é ponto pacífico. A questão é saber se o tipo de reforma que sair no final das contas lá, de dentro do legislativo, vai contribuir um pouco para diminuir o grande problema do Brasil, que é a desigualdade na prestação desse serviço e nos atendimentos, né, Carol? Bruno, e uma questão, né? Todas essas dúvidas na reforma tributária até divide aliados, né? Porque o Bolsonaro está orientando a votação contra de quem é aliado dele. Ele diz que votaria contra tudo que fosse do PT, então aí está mais uma questão de. Não é nem o mérito da questão, é mais de quem está partindo. Só que o Tarcísio de Freitas, ele foi para Brasília para, entre outras coisas, tentar convencer o Bolsonaro a falar para votar a favor, né? Inclusive, ele tinha agenda aqui em Nova Odessa essa semana, foi cancelada essa agenda, porque ele foi para Brasília. E um dos argumentos do Tarcísio é que a reforma tributária é fruto do esforço da gestão do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, até esses aliados estão aí nessa, digamos assim, nesse impasse, né, sobre como votar. O Tarcísio é mais político também, né, Guilherme? Ele sabe como é que gira a roda, né? O Bolsonaro gosta mais da lógica de confronto, né? Nesse aspecto, né, eu sei que alguns podem até me execrar, mas nesse aspecto, claro, a diferença de estilo entre eles, tá? Mas nesse aspecto, Bolsonaro e Lula são mais parecidos, né? Eles gostam muito mais do embate, né? Lembra do PT, quando foi na época da discussão do Plano Real, né, gente? Vamos lá, né? Era contra tudo, contra essa mesma lógica. Essa coisa de ser contra tudo só porque é do outro governo, isso não existe, né? Isso aí é que torna prejudicial, obviamente. Claro, pode até servir como recurso retórico da disputa política e tal, mas isso não faz com que avance efetivamente, né? É claro que Lula também é muito diferente na postura em relação ao Bolsonaro, né? Isso também eu não vou ficar entrando muito nesse mérito aqui, mas o ponto é, o Tarcísio ele é mais polido nesse aspecto, que pelo menos tem demonstrado isso, viu, Guilherme? Tanto é que esteve com o Fernando Haddad e deu uma declaração de apoio ao lado de Fernando Haddad ontem, né? Falando justamente sobre essa questão da reforma e os seus possíveis impactos aí, e o quanto, na verdade, estava uma briga muito maior para ver quem ficaria lá no Conselhão, que vai ser o responsável por distribuir aí os dividendos desses ganhos, né, com a nova reforma. O que eu acho, de verdade, eu acho que está faltando ainda um esforço muito grande por parte do Legislativo de tornar essa reforma bem palatável para as pessoas, sabe? De fazer uma campanha mais forte em cima disso, para mostrar para as pessoas, efetivamente, tirar dúvida, assim, por A mais B, sabe? Olha, gente, se for comprar arroz, vai acontecer isso. Se for na luz, vai acontecer assado. Se for no aluguel, pode afetar assim. Porque se você não faz esse tipo de coisa, fica uma discussão entre especialistas
E a própria população fica mais perdida que qualquer outra coisa nessa questão. Ih, mas essa história aí é longa, viu? O Café com Política de hoje não vai conseguir contemplá-la, mas eu já te digo, esse atraso do Brasil na reforma tributária vem dos navios de Portugal, viu? É antigo. Aí vai longe. Isso aí vem... Aí, gente, não ia precisar... Só Carol, não ia nem precisar de um café, ia precisar de um jantar de política, é um jantar né? inteiro. Destrinchar tudo. A gente se fala amanhã.